Boa noite, povo de Deus. Salve Maria. Nós aqui de novo no canal Leituras que Libertam. Nós vamos ver hoje sobre a questão do bode expiatório. É uma curiosidade também, né? O que era esse bode expiatório? É uma forma muito peculiar do povo de Israel pedir perdão a Deus, né? Então, se você pegar em Levíticos 16, versículo de 7 até 23, 24, nós vamos encontrar todo esse ritual que era feito, desde a escolha dos bodes até o momento que eles eram lançados, que era lançado no deserto, carregando sobre si o pecado daquele povo. Então, como o canal sugere, nós vamos utilizar esse livro aqui, o novo comentário de São Jerônimo, e ele vai comentar assim. Você pega a sua Bíblia em Levíticos, capítulo 16, versículo de 7 a 24, você vai encontrar essa passagem. Então eu vou ler aqui só esse pedacinho do que fala o livro. Ele diz assim: o sacerdote põe as mãos sobre o bode e confessa os pecados do povo, transmitindo dessa maneira os pecados para o bode. Então, aquele bode era escolhido, né, pelo sacerdote, e o sacerdote punha as mãos sobre o bode, e aí ele transmitia o pecado do povo. Era uma forma de tirar da cidade todo o que é mal e pôr sobre aquele bode. Mas tem um detalhezinho, se você pegou sua Bíblia em Levíticos 16, versículo 7, de até 24, você vai encontrar que esse bode ele era oferecido a um demônio chamado Azazel, né? O demônio Azazel, um demônio do deserto. Então aquele bode carregava todo o pecado, carregava toda a maldição do povo. E com o tempo aquele bode, com certeza, no deserto não tinha água, não tinha o que comer, ele ia morrer. Então aqueles pecados, eles eram dissolvidos, né, no deserto. Aqueles pecados, eles eram destruídos. Então era uma forma muito diferente, se nós formos ver hoje na tradição católica, o que é, se você cometeu algum pecado mortal, você procura um padre, você se confessa, se você estiver decidido realmente a mudar de vida, e você confessa seus pecados e você sai dali com perdoado dos seus pecados. Então, hoje em dia, se nós formos trazer para a nossa vida, né, como é tão fácil pedir perdão para Deus, né, como é fácil. Antigamente, não, ainda tinha que pegar esse bode, o sacerdote tinha que escolher um bode, e orar sobre aquele bode, invocando. Eu fico pensando, sabe o que? É tipo assim, a palavra de Deus diz que ele transmitia todo o pecado do povo para aquele bode. Ou seja, para ele transmitir o pecado do povo sobre aquele bode, ele tinha que ter conhecimento do pecado do povo. Agora imagina quantas horas que esse sumo sacerdote não gastava ouvindo o pecado do povo, né? Então é muito parecido com nós, católicos, porque nós vamos diante de um sacerdote, o sacerdote escuta nossos pecados e ali nós somos absorvidos. O nosso sacerdote não precisa de um bode, né? Mas no Antigo Testamento, em Levítico, como nós estamos vendo, o sacerdote, né, transmitiu o pecado de todo o povo. Se você for observar o texto, ele transmitiu o pecado de todo o povo sobre aquele bode. E então ele tinha que ter escutado o pecado do povo. Alguém tinha que ter chegar para dizer, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Ele não podia simplesmente dizer, olha, o pecado de todo o povo vou transmitir agora. Não, ele tinha que ter conhecimento. Ele conhecia o pecado do povo. Mas se você continuou, se você está lendo ainda Levíticos, aí versículo 7, vai falar no versículo 8 e 9 que Arão tinha que oferecer um touro também. Aí nós vamos pegar aqui o livro de Scott Hahn, Senhor tem de piedade. Só um entre aspas aqui. Quem é Scott Hahn? Scott Hahn era um ex-pastor protestante americano que começou a estudar a história da igreja, começou a estudar os padres da igreja e ele se converte ao catolicismo. Ano passado o filho dele se tornou padre. O professor Filipe de Aquino, há uns 3 ou 4 anos, esteve na casa de Scott Hahn e na biblioteca dele tinha para mais de 4.000 livros.
né? Então é um homem estudioso, ele é especialista no livro de Apocalipse. Então, Scott Hahn vai falar sobre a questão do touro, né, que eu estou falando para você de Levíticos 16, versículo 8, 9, do touro, porque não era simplesmente matar o touro e levar para o templo. Então você levava o touro vivo, você tinha que abater o touro, você tinha que tirar as tripas do touro, você teria que tirar o sangue do touro, você teria que fazer toda uma limpeza. E nisso tudo tem um detalhe, você está cantando salmos, cantando hinos ao Senhor. Então, trazendo para a nossa vida, pedir perdão para Deus hoje, né, você encontrar o perdão para Deus, o caminho do perdão hoje é tão fácil como nós católicos. Basta você buscar um padre. Nós temos o grupo da igreja aqui, do WhatsApp, né? A gente vai, manda uma mensagenzinha. Tá tendo confissão hoje? Ela diz, tá. De manhã ou de tarde? De tarde você vai lá e se confessa. Então, trazendo para a nossa vida hoje, né? Esse bode expiatório, nós, como católicos, como cristãos, não fazemos parte dessa geração do bode. Dessa geração que tem que pegar um bode e levar para o deserto para ser perdoado dos pecados. Nós somos a geração do Cordeiro de Deus. Como diz João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos a geração do Cordeiro, aquele que deu a vida para nos salvar, Jesus. Então, nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, somos essa geração do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro que aparece diante dos apóstolos e diz, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem reterdes os pecados serão retidos. Nós fazemos parte dessa geração. Em Tiago capítulo 5 vai dizer, confessai vossos pecados uns aos outros, e vós sereis perdoados. Então nós como católicos fazemos aquilo que Tiago está dizendo no capítulo 5. Né? Vamos diante do sacerdote. E diante do sacerdote nós confessamos nossos pecados. E o sacerdote recebeu a ordem de Cristo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E a quem vocês reterem os pecados serão retidos. Então nós somos a geração do Cordeiro. Não fazemos mais parte dessa geração do bode, nem do touro. Nós somos a geração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então eu quis trazer essa questão do bode expiatório para mostrar que no Antigo Testamento tinha coisas muito parecidas com a nossa vida de hoje. O sumo sacerdote tinha que transmitir o pecado do povo para o bode. Então ele tinha que ouvir o que o povo falava para ele. Tinha que ouvir os pecados do povo. Não tem jeito. Então, quando Jesus aparece aos discípulos, diz: a quem eles perdoarem os pecados serão perdoados. E a quem eles reterem os pecados serão retidos. É uma ordem do Senhor. E quando a gente pega o quando a gente pega a carta de Tiago, capítulo 5, e que ele diz: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, né? Então, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. E ver como antigamente era tão difícil conseguir o perdão do Senhor e hoje basta nós termos a vontade, a decisão de querer buscar a misericórdia de Deus. Só reforçando sobre a carta de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 15 diz assim: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecado, seriam perdoados. Versículo 16. Confessai vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serdes curados e perdoados. Então, a mesma maneira que o sacerdote tinha que ouvir o povo, o pecado do povo para transmitir para aquele bode, Tiago está dizendo, confessai vossos pecados uns aos outros, e os pecados vos serão perdoados. Então, nós, cristãos, hoje somos essa geração do Cordeiro que tira o pecado do mundo e deixou a sua igreja para administrar isso. Assim como no Antigo Testamento tinham sumos sacerdotes que escolhiam o bode,
hoje nós temos a Igreja Católica, Apostólica, Romana, que temos os nossos sacerdotes, que são o guia do povo, que direcionam o povo, que estão ali para ouvir o povo, que estão ali para ouvir a nossa confissão. Então, você, somos a geração do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Amém?